estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Hoje o nosso tema é a enorme quantidade de denúncias de atos ilícitos, nem sempre veiculados pela mídia. Renato Lessa, como é que essa coisa de nós acharmos, bom, o Brasil é a capital, é a central, é a matriz da ilicitude e da falta de ética, mas não é bem assim, não é? Às vezes a gente tem a sensação de que é uma falha do caráter brasileiro, né? Mas há um problema que passa e que está presente no Brasil, mas que se põe em todas as sociedades que combinam uma certa maneira de organizar a economia, quer dizer, uma economia de mercado, né? Todas as democracias são economias de mercado, né? O que põe, na verdade, duas lógicas diferentes. A igualdade política, de um lado, quer dizer, a competição pelo voto, por outro lado, e, por outro lado, concentração econômica, né, em grupos que são mais poderosos, enfim, do que a média, digamos assim, dos recursos dos cidadãos. Então, há uma relação, portanto, que é sempre perigosa entre o dinheiro, entre o mundo do dinheiro e o mundo da política, né? Essa relação é problemática em qualquer sociedade democrática, né? Porque, no nosso caso, nós temos aqui duas dimensões que estão envolvidas. A primeira é a ideia de que a política é a oportunidade do acesso ao botim, que tem a ver com a lógica das coalizões brasileiras, né? Quer dizer, que o professor Miguel Reale mencionou. Acabou de mencionar com muita propriedade. A outra lógica é o seguinte: do ponto de vista do capital, para usar um termo, jargão antigo, mas que acho que é bem-vindo aqui na nossa discussão, o acesso ao poder público é fundamental, porque o Estado é um grande propulsor da atividade econômica, é um grande empregador, tem iniciativa em mega projetos. Então, quer dizer, essas relações elas nunca são idílicas, são relações que sempre propiciam relações perigosas, relações quer dizer, relações que agridem não só a legalidade, mas agridem critérios mínimos de convivência republicana, do ponto de vista do bom senso aristotélico até, para pegar um gancho que você pôs aqui, quer dizer, de uma comunidade pautada por uma certa ética de contenção, né? Uma ideia de que nós somos sujeitos dotados de apetites, mas nossos apetites devem ser exercidos com certa moderação, porque há outras pessoas também presentes na convivência social, né? Então, eu acho que há um problema que está presente em todas as sociedades que combinam capitalismo avançado, presença do Estado, que é inevitável, né? Quer dizer, como propulsora de grande parte da atividade econômica, e mercados políticos competitivos. O que transforma essa questão da probidade em uma questão política da maior relevância. E nesse sentido, aí eu fecho a minha intervenção, não chega para a imprensa. Quer dizer, a imprensa é relevante, é fundamental, mas exige mais do que a imprensa para a gente tratar dessa questão. E, a propósito disso, tem uma questão levantada do Maranhão, estado, no caso, muito importante, levantada pelo Pedro Antônio. Ele pergunta o que devo fazer ao constatar irregularidades na prestação de contas de políticos. Eu queria que o Francisco Whittaker respondesse a esse nosso telespectador. Pois não. Eu acho que nós, cidadãos, aqui eu estou falando como cidadão, nós dispomos de alguns instrumentos. Um deles é levar a denúncia ao promotor público. O que não podemos é saber da coisa e deixar por isso mesmo. Ou seja, que não podemos, enquanto soubermos, para o funcionário público que sabe de coisas e não conta, é prevaricação. Para o cidadão que sabe de coisas, que as contas estão erradas e fica quieto, é uma espécie de abdicação. Ele abdica da sua condição de cidadão. Como cidadão, ele teria que levar esse fato ao promotor público da sua cidade e dizer o que o senhor vai fazer. Porque o Ministério Público está ali para isso, para levar essa denúncia, para levar o teu juiz, para levar a situação. E tem que ficar em cima, mas ele não deve fazer isso sozinho. Isso é um dado fundamental. Não adianta o cidadão pretender agir e agir sozinho. Ele tem que se reunir com outros, ele tem que conversar com outros, ele tem que saber o que os outros pensam e tem que juntos fazerem uma pressão. São essas pressões de massa, afinal, que acabam fazendo com que as coisas mudem. Pois isso começa por pequenas coisas. Começa, no Brasil, uma quantidade enorme de municípios em que uma associação que ficou conhecida, que começou em Ribeirão Bonito, aqui em São Paulo, que criou uma Abarribo, essa associação se dedica a reunir cidadãos da sua cidade e controlar as contas da prefeitura e da Câmara, e todas as contas, e levam até a derrubar prefeitos nesse processo. Então, esse tipo de organização social depende da vontade de cada cidadão de se juntar com outros, porque sozinho é muito difícil fazer as coisas, e ir naquelas instâncias de governo que deveriam agir e exigir delas o cumprimento da sua ação.
Professor Miguel Reale, mas aí tem um problema que é justamente o Ministério Público vai examinar a licitude ou a ilicitude do ato. Se considerar, como foi o caso, Pallotti, de que não houve nada ilícito, mas houve, segundo se supõe, um ato inadequado sob o ponto de vista moral, a quem dirigir, a quem encaminhar essa queixa, porque alguma coisa tem que ser, a bola tem que rodar, né? Como é que este cidadão do Maranhão poderia fazer se ele vai ao Ministério Público, por acaso, suponhamos, e o promotor diz, o procurador diz, bom, aqui não houve ilicitude, o que ele deve fazer? Veja, Diniz, no caso do Palocci, em que houve um pedido de arquivamento de qualquer investigação por parte do Procurador-Geral, no entanto, um promotor de primeira instância, creio que de Brasília, instaurou um inquérito civil para apurar se houve alguma improbidade administrativa. Há necessidade de uma mobilização da sociedade. A sociedade passou vencida nesse caso do Palocci. A imprensa também. É como se a consequência satisfatória teria sido o seu afastamento do cargo de ministro da Casa Civil. Isso foi o suficiente e o bastante. Quando nós vemos casos anteriores também, de Erenice e tudo mais, que a Controladoria da União também tapou o sol com a peneira, a Polícia Federal, a mesma coisa, traz agora alguns elementos indicativos de responsabilidade. É necessário que a sociedade se mobilize através daqueles órgãos que souberam lutar, por exemplo, contra a ditadura. Não é aí anacronismo ou nostalgia, mas é a consciência de entidades representativas da sociedade em assumir a exigência de apurações desses fatos. Se houver a junção dessas entidades numa movimentação e que não fique só na presidência e no conselho dessas entidades, mas que os seus militantes sejam também mobilizados e que exista uma oposição no país, que seja uma oposição com um mínimo de coragem, de atitudes efetivas para apurar, seja em que nível for, estadual, municipal, mas que existam oposições com legitimidade e com respeitabilidade para isso, nós vamos movimentar esse país contra o clima de impunidade que aqui prevalece há muito tempo. Infelizmente, são séculos de impunidade, porque existe uma condescendência social também. Na verdade, eu posso pensar o seguinte: um camarada convida um político para ser o padrinho de batismo do seu filho, pensando que no futuro ele vai lhe impedir a convocação para o serviço militar. Quer dizer, existe no país essa cultura da aproximação com o poder para obtenção de vantagem. E isso só é mesmo com a mobilização que se vai vencer esta cultura, infelizmente, de condescendência com a desonestidade. Ministro, tem aqui uma telespectadora aqui do Rio de Janeiro, a Maria Leonor, que faz uma pergunta que eu queria Maria Leonor, ela pergunta, existiria alguma forma de tornar menos tênue a linha que separa o ilegal do imoral? Renato Lessa. Eu acho que uma linha possível é a mobilização cívica, capacidade cívica, né? Eu acho que os sistemas políticos são reformáveis fundamentalmente de fora para dentro. Certo? A capacidade de autorreforma de sistemas altamente oligarquizados como o nosso, ainda que ele tenha uma base eleitoral muito ampliada, mas ele é muito oligarquizado, a capacidade de autorreforma é muito pequena. Exatamente a certeza de que a capacidade de reforma é pequena é que dá aos decisores e aos políticos a sensação de que não há limite, que várias coisas são permitidas. Vamos em frente, não há problema, né? E quando eu digo que a imprensa não basta, quer dizer, a imprensa não pode, ela não consegue, ela não tem capacidade para isso, está o tempo todo cobrindo, dando a mesma atenção a essas coisas. Ela tem que estar atenta a outros elementos que estão presentes na volatilidade do mundo. Então, mesmo com a imprensa ativa, existe a certeza do ponto de vista do malfeitor, né, para usar esse termo, de que em algum momento o tema vai esfriar, outro malfeitor vai ocupar o proscênio e lá nave vai.
e lá navegar. Quer dizer, portanto, há uma questão que eu acho que precisa ser discutida e mais refletida, é se nós temos capacidade cívica, né, para estabelecer limites de tolerabilidade. Né? Se essa questão não for vencida, quer dizer, evidentemente que na história do Brasil há exemplos de que isso foi possível. Quer dizer, a mobilização que esse país conheceu na época da Constituinte foi uma coisa notável. Né? A presença da sociedade civil organizada, nem tão organizada assim, nas comissões, nas subcomissões, na remessa de sugestões, a presença nos próprios debates, é um exemplo inicialmente interessante de que naquele momento crucial da vida brasileira, houve uma energia cívica que foi, inclusive, fundamental para que a Constituição acolhesse valores que hoje são cláusulas pétreas. Quer dizer, daí o nome, Constituição Cidadã. Quer dizer, são valores que são cláusulas pétreas. O preâmbulo da Constituição, o capítulo dos direitos fundamentais, para sempre da configuração da República. Isso só foi possível com capacitação e energia cívica. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do cientista político Renato Lessa, do representante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Francisco Whittaker, e do jurista e professor Miguel Reale Júnior. Na próxima semana, vamos debater o caso de um premiado jornalista filipino que escreveu uma reportagem em que confessava ser um imigrante ilegal. Ele acabou sendo demitido do jornal Washington Post. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet. As instruções estão em nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.